gostaria, porque na semana passada você me perguntou da nota do Globo, lembra? Do Maracanã, e ontem teve a reunião. Sim. Né? Teve a reunião. Esse assunto é bom, mais tarde a gente pode falar, se você assim quiser. Aí eu escrevi hoje no meu blog falando da crise que tem no Flamengo. Uma crise política, é uma guerra fria. O que é hoje oposição, que era a situação, e que é a situação hoje, que já foi a situação, e que houve uma dissidência. É o tempo todo. É o tempo todo. A gente, nós jornalistas, os que têm algum tipo de conexão com o clube, tem gente que manda WhatsApp todo dia, qualquer noticiazinha, uma opinião. Se o Bruno fizer aqui uma crítica, por exemplo, ao BAP, ou ao Boto, ou você, ou o Thiago, qualquer um, eu recebo aqui, ó, criticou e tal, diz da oposição. Se acontecer o contrário, também tem gente que fala, olha, tá vendo aqui, os caras que erraram. Não para, é uma coisa impressionante. Aí eu escrevi sobre isso, expliquei, mostrei, contextualizei, usei até um vídeo da semana passada quando o Thiago me perguntou dessa história da nota do jornal o Globo, e eu falei, eu não embarco nessa, vamos ver o que é afinal, enfim. Aí o cara vai lá e fala, não, você está querendo criar crise no Flamengo, não sei o quê. Eu quero criar crise no Flamengo. O sujeito prefere ser um alienado, uma topeira, que não sabe nada do que está acontecendo no clube dele, e que você fique só jogando confete. Não é o assunto campo e bola. Campo e bola tá bom ali, tá líder do campeonato e tal, caiu na competição, mas pode amanhã fazer um bom jogo contra o Atlético, contra o Internacional, caiu para o Atlético. Não é isso. É uma questão política que afeta demais o clube. Ou alguém acha que o Corinthians também está nessa situação porque não tem a questão política? Né? Se a questão política do Corinthians fosse outra, a gestão fosse outra, as pessoas... O Corinthians não estaria nessa situação. E no Flamengo, você está sempre flertando com o perigo, não de chegar no estádio do Corinthians, é diferente a situação nesse momento, mas pela guerra de vaidade, pela briga pelo poder, que é uma coisa que acontece nos clubes de futebol, evidentemente. Isso tem que ser contado para o torcedor quando a gente tem informação. Esse é o nosso papel. É botar o dedo na ferida também, não é falar só de coisas boas. Agora, se alguém quer ficar vendo coisas boas, é o que eu falo. Segue lá a TV do clube, vai lá no YouTube, qualquer clube. Lá tudo é legal, tudo lá é bacana. Lá tudo é maneiro, sabe? Todo o time vai vencer todas, os jogadores são sensacionais, os dirigentes são ótimos, nada é ruim, nada é negativo. Ou essa turma chapa branca que está espalhada por aí também, que só fica elogiando, que só fica defendendo. O Mauro César Pereira trouxe um assunto quente aí que está acontecendo dentro do Flamengo, né, Mauro? O estádio do Flamengo gerou ainda mais rixas dentro do clube, conselheiros, ex-dirigente, dirigente, ex-presidente, presidente. Por quê? Rodolfo Landim acertou a compra do estádio, né, do Flamengo. Ele acertou lá o terreno, comprou o terreno, fez lá toda a cerimônia com o prefeito do Rio. Estava tudo certo. Agora parece que o Flamengo não está disposto, na nova gestão do BAP, a construir o estádio. Surgiu até a hipótese da devolução do dinheiro, né, Mauro César Pereira, da compra do terreno. Você disse que tem novidades sobre esse assunto. E qual é o clima? Que guerra fria é essa que você diz dentro do Flamengo, Mauro? Não, Thiago, não é esse o foco, não. Pelo contrário, na semana passada, o jornal O Globo publicou uma nota dizendo que o BAP, na reunião da segunda-feira, que foi a reunião de ontem, né, 6 dias antes, falaria sobre a inviabilidade do estádio. E aí, no dia aqui, quando você levantou essa bola, não tinha visto a nota, eu falei até, não embarco nessa. Isso parece coisa plantada pela oposição e não é uma defesa do BAP, não. Já o critiquei várias vezes, mas a gente sabe que tem fogo cruzado ali. E a nota falava segundo conselheiro. Negócio de segundo conselheiro, minha camarada. Pô, segundo conselheiro? Que conselheiro? De que lado ele é? Com que intuito o conselheiro vai lá para o jornalista e fala, olha, o BAP não vai fazer um estádio. Aí o cara publica, ok, o problema é de quem publicou. Beleza. Aí eu fui atrás, no mesmo dia à tarde, falei com algumas pessoas e falaram, cara, a reunião foi convocada para falar dos resultados do Maracanã, que o Flamengo está fazendo uma série de... E que eu acho que, assim, é uma conquista da gestão do BAP que começa com o Landim. É uma conquista do Clube de Regatas do Flamengo. Não é do BAP, não é do Landim. É do Flamengo, gente. É do Flamengo, porque o Landim conseguiu, junto com o Fluminense, lá a concessão por 20 anos, e agora o Flamengo pode fazer algumas mudanças no estádio que demandam mais investimento, mas é para longo prazo. E ele apresentou, ele trabalha junto com um cara chamado Paulo Dutra, que é um executivo que foi fundamental na reestruturação do Flamengo a partir de 2013, né? O Paulo Dutra é um profissional contratado no mercado, que o Flamengo colocou lá na função. Na época estava lá o BAP, estava o Landim, todo mundo, bandeira do presidente, né? Essa turma toda que está lá e que saiu, estava todo mundo junto ainda antes da primeira cisão. São 2, na verdade, pelo menos, né? E esse cara saiu, trabalhou numa empresa chinesa até, e voltou
agora para o clube, e o BAP, junto com o Paulo Dutra, pelo que eu apurei, estão juntos trabalhando com uma equipe, claro, na otimização do Maracanã. Então eles conseguiram renegociar os contratos todos dos fornecedores de serviços e com isso reduziram valores, conseguiram eliminar o custo de aluguel porque o Maracanã passou a dar superávit. Eles estão agora com o plano de fazer um isolamento com uma rede que eu acho muito ruim, mas enfim, outros estádios têm, então por que não pode ter, né? Paciência, eu acho horrível para o visitante, mas aqui no Parque Antártica tem, acho que lá em Belo Horizonte também tem, se não estou enganado, no Atlético. Mas enfim, estão buscando uma maneira de não ficar com aqueles 4, 5 mil lugares isolados, inutilizados, abaixo da torcida visitante nos jogos do Flamengo como mandante do Maracanã, contra times de fora. Tem várias medidas que estão amplamente divulgadas aí, foram divulgadas ontem na reunião do Conselho e que foram publicadas pelos colegas ainda na imprensa hoje, fartamente, falando dessas melhorias. E o Flamengo está conseguindo agora percentuais da arrecadação bruta em torno de 60 e poucos %. Antes era menos de 50%. Então você imagina, uma renda de 1 milhão, o Flamengo ficava com 400 e poucos mil. Agora fica com 600 e poucos mil. Uma renda de 5 milhões, faz a conta proporcional. Então são avanços interessantes que eu considero vitórias da gestão do BAP, mas também tem a participação de quem lá estava, porque foi na gestão do Landim, da qual o BAP também participou de certa forma, né, por um bom tempo, que o Flamengo conseguiu essa concessão. Porque antes, para as pessoas entenderem, o Maracanã tinha concessões de curto prazo, 1 ano, renovava. Como é que você vai fazer uma reforma, Vampeta, numa casa que você alugou por 1 ano? Você não vai reformar, mas se você alugar a sua casa por 20 anos, você vai falar, eu vou fazer essa obra, fazer o que eu vou usar. Geralmente ela quer 20 anos aqui. Né? Com autorização do dono, eu posso fazer. Posso trocar isso aqui, levantar essa parede e tal? Posso trocar essas janelas? Eu vou viver 20 anos aqui, então não me preocupe. E o que ele está fazendo, o que ele tem falado, o que foi apresentado, foi justamente que ele precisa otimizar o Maracanã para que ele seja rentável e tentar gerar dinheiro novo para construir o estádio. Gente, ele está certo. Ele está certo. Entrar na aventura do estádio assim, de louca, sem um planejamento concreto, é um suicídio. De cara, como diz o Fabrício Kika, lá do canal Mundo na Bola, que é excelente, por sinal, especialmente quando trata desse assunto, que ele é o cara que mais domina o tema estádios de futebol, estádios, não do Flamengo só, ele fala sempre, se o Flamengo resolver amanhã construir o estádio, automaticamente ele vai se transformar no clube mais endividado do Brasil. Porque o estádio vai custar pelo menos 2,5, 3 bilhões de reais. Ele vai ter uma dívida maior que a do Corinthians, na hora. Vamos fazer o estádio? Vamos. Assumir o compromisso? Assumir. O estádio 3 bilhões. Você já é o mais endividado. Olha a dificuldade desse passo. Mauro, a não ser que faça algo parecido com o Palmeiras, né? Então, você tem que construir essa situação. Então, ele parou tudo, pediu um estudo de viabilidade econômica e aí vai buscar um caminho, não sei qual vai ser. A semana passada, por exemplo, olha só como são essas coisas. Um conselheiro do Flamengo virou para mim e falou assim, a gente conversa com as pessoas, né? Faz parte do nosso trabalho. O cara muito legal, por sinal. Não é nem culpa dele. Ele só se deixou levar, achei eu. Falei, pois é, o pessoal todo está comentando aqui entre os conselheiros do clube, sócio e tal, que o Flamengo não pode, Mauro, fazer como você já sugeriu lá na Jovem Pan e tal, fazer com um parceiro igual o Palmeiras, porque o estádio é só para futebol. Onde está escrito isso? No edital, vocês leram isso? Você leu? Não li, não. Quem leu? Mostrado para você? Não, o pessoal comenta. Então eu falei, vem cá, vocês votam no Conselho Deliberativo em cima do que o pessoal comenta, vocês não leem? Não, mas não disponibilizaram o documento é público. Aí eu consegui até com o Fred, colega nosso jornalista lá no Rio, Fred Soares, me passou, ele tinha o documento, passou. Falei com o Fabrício Kika de novo, do canal Mundo na Bola. O Fabrício já esmiuçou de cabo a rabo esse edital, até para acelerar o processo, para eu não ter que ler tudo de novo ali. Ele pegou os 2, 3 e mandou, Mauro, está aqui, ó. Não existe nada, é pelo contrário. O que não pode é construir algo que não seja um estádio de futebol naquele local. Foi feita uma desapropriação do terreno para que ali fosse um estádio. Mas não significa que o estádio não possa receber um show, uma feira, tem um hotel, um evento corporativo, tem um hotel, não. O interesse da Prefeitura do Rio, do Eduardo Paes, que tem os seus planos políticos também, que é o prefeito, é claro que aquilo seja revitalizado. Então, se o Flamengo tiver um estádio, um hotel, um parque, sei lá o quê, cinema e shows, quando não tem jogo, melhor, porque aquilo vai estar mais movimentado, as pessoas vão falar o quê, viu? Foi na gestão do prefeito fulano de tal, que o Flamengo pegou esse terreno, ele desapropriou. Olha essa área que não tinha nada, é um terreno abandonado, é um lugar hoje de atividade econômica, gerando emprego, turismo, etc e tal. Ponto para ele. Então tem todo o interesse. Gente, vamos pensar um pouquinho, né? Então, assim, você vê quem plantou essa ideia de que não pode fazer? Não sei. Com que intuito? Não é ajudar o Flamengo. Porque não está escrito isso. Eu não vou pegar o trecho para ler aqui, que é meio cansativo não ficar lendo tudo, mas está até lá no meu Instagram. Eu reproduzi o trecho na semana passada. Então, você vê que é o tempo todo isso. O Flamengo está num fogo cruzado.
sabe? Não tem como dar para trás, né, Mauro? Não tem como dar para trás. Não, aí teria que fazer um mega acordo para desfazer um negócio. Então, assim, o BAP não é o dono do Flamengo, ele é o presidente do Flamengo. O Conselho aprovou. Qualquer movimento mais brusco, ele vai ter que... Então, o que ele fez é correto. Eu falava do ano passado direto. Essa história do estádio, gente, é coisa de campanha política. Falar que é contra o estádio, dizem que é contra o Flamengo. E foi, claro que foi. Claro que foi. Então, acho que ele fez o certo. Tenho minhas críticas à gestão dele, aqui e acolá, algumas atitudes, mas isso ele fez o certo. Falo desde o início, para tudo, vamos ver. Como vai ser o próximo passo? A gente tem que aguardar para ver. Se lá na frente se fala, olha, não conseguimos construir, vamos buscar um parceiro. Não temos, não conseguimos, já encontramos. Aí vamos ver como é que vai ser. Pode ser uma parceria parecida com a do Palmeiras, pode ser parcialmente parecida com a do Palmeiras, ou seja, um parceiro que construa metade do estádio e a outra metade do Flamengo, um percentual X ou Y. Pode ser alguém que dê início à obra e o Flamengo capitalize durante 2 anos, digamos, um dinheiro para dar sequência a partir do 3º ano da construção, que é uma obra de 5 anos pelo menos. Então tem várias possibilidades. Os modelos são infinitos, é uma questão de defini-lo e encontrar a maneira de levantar esse dinheiro. Que não é com o name right. O name right é um dinheiro que entra, em geral, mensalmente, é parcelado ao longo de 20 anos, 30 anos, o tempo que for. Então você faz a conta, vai pagar 1 bilhão de name right. Vai, mas ao longo do tempo. Ninguém vai pegar 1 bilhão e falar assim, toma 1 bilhão e faz o estádio aí. Ninguém vai dar essa grana. Isso não existe. Se conseguir isso, pelo amor de Deus, é um milagre, né? Então não dá para contar com esse negócio. Então eu acho que o BAP está certo, puxou o freio de mão, mas aonde eu quero chegar? Na semana passada, o tema que apareceu no Jornal o Globo, a gente discutiu isso aqui a partir dessa nota, ainda bem que a gente não embarcou nessa onda, a nota dizia que o Flamengo era o começo do fim do estádio, que ele ia falar isso na reunião. Não foi o que aconteceu, gente. Não foi o que aconteceu. Então isso é guerra fria, entendeu? Tentando causar, e assim, não estou dizendo que tem mocinho na história não, fica todo mundo se alfinetando. Isso é muito ruim, essas pessoas têm que botar de lado um pouco a vaidade, as ambições políticas e pensar no Flamengo. Até porque a próxima eleição ainda está muito longe, vai ter mais 2 anos e meio aproximadamente, um pouco menos, né, para acontecer. E parece que a eleição é mês que vem. É o tempo todo isso. Isso é muito ruim, isso é péssimo. E acho que, sabe, está na hora de parar. O BAP, inclusive, eu critiquei ele bastante quando o Flamengo jogou contra o Juventude. O ingresso estava tão caro que o Flamengo fez 6-0 e não tinha 30 mil pagantes. Já realinhou os preços, já chegou no patamar mais adequado, que é mais caro. O preço médio fica até mais alto, porque os ingressos centrais mais caros estão no preço mais salgado, mas os preços atrás do gol não estão tão caros como estava naquele momento. Com isso, o que acontece? Mais gente está indo, o time está vencendo, os sócios estão, as pessoas estão se associando. E o Flamengo jogou com o Mirassol para 65 mil pessoas, depois de uma eliminação para o Atlético Mineiro. O Palmeiras jogou com o estádio vazio. Falaram que tinha 27 mil pessoas lá, mas parecia até menos, estava tão cheio de claros no estádio. E o Flamengo lotou o estádio, depois de uma eliminação, a torcida está junto. Então acertou o preço. Muito bom, errou ali, descriticou agora, ok. E assim é a vida, gente. Acerta, a gente acha que está certo, vê que está certo, elogia, está errado, critica. Mas o Flamengo está sempre cercado por isso. E é bom lembrar, há uma semana, sai uma nota no Jornal do Rio de Janeiro, jornal importante, com uma informação que não se concretiza. De onde nasce isso? O torcedor tem que ser um pouco mais atento, menos ingênuo. E não ficar achando, foi o que eu falei para o Corinthians, agora vale para o Flamengo, que quando a gente fala dos problemas, quer criar crise, você quer o quê? Você quer rubro-negro, você quer ser um boboca que não sabe nada do que está acontecendo? Você vai ter acesso aos bastidores? Você não vai ter acesso, a não ser que você seja uma pessoa ligada ao clube. Nós conseguimos apurar. Jornalista existe para isso também. E para relatar para você o que está acontecendo no bastidor. Para que você não seja surpreendido amanhã por um problema qualquer. E essa é uma coisa antiga nesse clube. Essa briga política. Que faz muito mal. E ela está muito acirrada. E é muito preocupante. E o torcedor precisa saber. A não ser que ele queira ser um alienado. Se você quiser ser um alienado, um boboca, que não sabe nada, que quer viver no mundo azul maravilhoso, que está tudo bem, que as pessoas são todas amigas, que todo mundo está ali remando pelo mesmo lado, então você fica acreditando em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Mula sem cabeça, Saci Pererê e outras coisas. E paz no Flamengo. Essas coisas não existem. Né? Talvez um dia exista. Acho muito difícil. E está muito distante de acontecer. E vale a pena lembrar. Há uma semana, nota no Globo falava uma coisa, aconteceu outra. Aconteceu outra, bem diferente. É bom até para a gente tomar certo cuidado com certas notas que são publicadas por aí, pelas publicações. E também